Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar abordando a última fase do desenvolvimento, a fase do envelhecimento ou melhor idade. E aí eu convido vocês a virem junto comigo, né? Entender um pouquinho como é que funciona esse desenvolvimento, né? Ainda há um desenvolvimento? Ainda há um desenvolvimento, mas há bastante perdas? Sim, há bastante perdas e há bastante mudanças, né, que se colocam nesse período, e a intenção é que a gente possa reconduzir o que se vê hoje, né, já de avanço, e a gente possa melhorar ainda mais. Porque muito anteriormente, o próprio termo velho, velha, vinha muito carregado de depreciação, daquilo que não era mais útil, né? Daquilo que já estava gasto. Isso é extremamente cruel, extremamente nocivo, ainda mais que entendemos que pessoas que adentram a partir de 65 anos de idade na melhor idade e têm uma longevidade até os seus 90, 95 anos, as expectativas de vida aumentaram. Então, essa pessoa estaria condenada a essa condição de desgastado, desgastada, inútil, inútil, porque entraria no ciclo da velhice após os 65 e até os seus 90, 95, enfim, e por aí vai, estariam condenados? Isso é muito cruel, isso é extremamente controverso em tempos atuais. Então, por isso, o termo melhor idade não é que é a mais branda de todas as fases, é claro que não. Ninguém está querendo comparar o período da infância com o da melhor idade, o período do envelhecimento. Não, mas é tentar melhor idade para resgatar e reconstruir uma outra imagem não depreciativa como anteriormente era feito, né? Velhice era sinônimo de inutilidade e morte. Isso é muito cruel, isso é muito nocivo. Sim, se encaminha para um final de ciclo de vida, mas isso não significa que terá que ser de uma forma drástica e bastante descartável. Isso é que não pode acontecer mais. Por isso o termo melhor idade, né? No sentido de resgatar, né, todo esse processo, de toda uma trajetória, de toda uma história de vida e ter esse resgate, né? Para que se tenha uma finitude melhor de tudo que já se viveu, porque afinal de contas não sabemos o nosso último dia, então temos que fazer sim a cada dia um dia de celebração, sempre. E nessa fase do envelhecimento é muito importante a gente entender as mudanças que acontecem. Há desenvolvimento, sim. O Erickson vai falar que é a parte da a oitava fase, é a fase da integralidade, né? É tudo que já foi vivido, é tudo que não foi vivido e que pode ser de outra forma contemplado. Então é isso que vai agregando a essa fase. Então, assim, eu convido vocês a entenderem um pouquinho da melhor idade, do processo do envelhecimento e estarem juntos procurando observar o quanto que no dia a dia podemos ter atitudes preconceituosas. Muitas vezes fazemos isso sem perceber. No entanto, isso está muito imbuído em nós e precisamos desconstruir e ensinar isso também para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens e para nós adultos, que também é uma fase importante, que também merece toda o cuidado e parar com essa lógica de olhar o outro como um ser puramente
produtivo, descartável ou não. Isso é muito ruim. Somos bem mais múltiplos do que somente esses vetores. O ser humano é múltiplo e precisa ser visto nas suas mais diversas características e nas suas mais diversas faixas etárias. Portanto, que possamos celebrar de uma forma melhor a vinda da melhor idade e que possamos ter um processo de envelhecimento melhor. Então, convido vocês a estarem navegando comigo pelos slides preparados e faço um adendo de que, ao conhecer esta realidade, nós estamos finalizando todo o ciclo de desenvolvimento aqui apresentado, da primeira infância até a melhor idade. Vamos lá, pessoal. Pessoal, então, envelhecimento, melhor idade. Eu faço essa pequena apresentação para vocês e acho que esse juntar de mãos e essa oferta é um ofertar toda uma trajetória e toda uma trajetória valorativa. Essa é a proposta. Né? Reconhecendo os cuidados, sim, que se deve ter nesse período, que há alterações, sim, inclusive alterações celulares, mas isso não descaracteriza toda a trajetória. Então vamos lá. O que é, né, pessoal, o envelhecer? Essa passagem dos anos. Então, a partir do momento em que nascemos, passamos já a envelhecer. Olha que interessante. É claro que isso se caracteriza visualmente nas fases onde já estamos entrando, né, por um processo de finitude. Então, esse envelhecimento, ele já demarca, né, mais visualmente o período após toda uma trajetória de vida, toda uma história, todo um arcabouço existencial. Mas envelhecer acontece desde o momento em que nascemos. Olha que paradoxal e ao mesmo tempo interessante para que exatamente a gente combata as formas de preconceito que possam ocorrer com a melhor idade, com a fase do envelhecimento. Tá? O ponto importante, né, que a gente vem observando é que ao longo do tempo, nós, com todos os avanços ocorridos, nós estamos atravessando um período mais longitudinal. Então, as expectativas de vida aumentaram bastante. E essas expectativas de vida aumentaram, porque a qualidade de vida também aumentou, né? O bem-estar aumentou e, claro, a parte salutar, a parte vinculada à saúde também, né? A parte de saúde física e saúde emocional, com toda certeza, e também a parte social, a parte de interação social. Hoje, vários eventos acontecendo com que alguns preferem chamar de terceira idade, né? Eventos que acontecem dentro daquilo que esse grupo gosta, privilegia, então eles saem, eles têm os seus momentos de atividades físicas, os seus momentos de lazer, os seus momentos de dança, os seus momentos de diversão, já percorrem os espaços sociais, isso é muito interessante. Se fôssemos pensar há tempos atrás, o lugar da pessoa idosa era um lugar intimista, ela não tinha lugar de circulação, né? Os idosos ficavam mais restritos dentro de suas casas, dentro das clínicas, quando se tinha clínicas, né?
no termo, inclusive, usado é um termo que eu não gosto, né? Que ficavam nos asilos. Isso já não gosto, já não gostava desde a época dos alienistas, muito menos agora, né? Então, assim, há espaços, né, sendo utilizados de uma outra forma, né? Então, anteriormente, o idoso não tinha essa circulação. E hoje, mesmo falando na ideia de um espaço, de uma comunidade ou de uma clínica, né, que acolhe esses idosos e que faz um trabalho interessante, muitos, inclusive, têm várias atividades, vários eventos acontecendo, são super bem cuidados, as famílias vão visitar, então tem várias possibilidades aí, está tendo bastante inovação, e significa que a gente precisa reconstruir essa ideia que se tem com a melhor idade, para que quando nós cheguemos nesse período, a gente também tenha uma qualidade nessa faixa etária, né? Não dá mais para sermos banidos, né? Não dá mais para banirmos como anteriormente se fazia, de colocar num asilo, olha que pesado isso, ou de ficar só dentro de casa, lugar de velho é dentro de casa, velho é inútil, velho é... Olha que pesado que isso é. Então, precisamos ainda desconstruir muito em cima disso. E não comparamos idades. Ninguém, em sã consciência, compararia um jovem a um idoso. Não há comparação. São fases diferenciais e precisam ser respeitadas em suas características diferenciais. Quando a gente já tem clareza disso, a gente nem por brincadeira faz esse tipo de associação, né? Então, nós precisamos tomar bastante cuidado com algumas construções que a gente faz, tá? Fica como um alerta. Bom, pessoal, avançando um pouquinho, né? Eu já falei bastante, porque eu até coloquei essa parte da velhice, né? Aparecendo como associado à solidão, doença, viuvez, morte, e que enfatiza essa fase da vida como uma condição desfavorável e muitas vezes indesejável, que não deve ser, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso desenvolvimento também. Nós precisamos aprender com essa fase, assim como aprendemos com as outras, ok? Terão diferenciais, sim, mas serão característicos dessa fase da nossa vida, do reconhecimento de toda uma trajetória. Então, olha como já vai ficando leve, já vai ficando diferente, quando a gente vai mudando esse olhar, essa concepção que se tem em cima do processo de envelhecimento. E vamos a esse conceito, né? O envelhecimento é um processo de diminuição orgânica e funcional. Tem uma alteração em termos biopsicossociais? Sim. Em termos físicos, há mudanças? Sim. Há alterações em termos de inteligência, alterações em termos de inteligência, memória, né? Há alterações em termos celulares? Claro, claro. Há situações que colocam em risco ou fragilidade de órgãos vitais? Sim, sim. Mas isso não nos diz de pessoas condenadas. Isso diz de um cuidado e não de uma condenação. Tudo bem? Então, é um processo que tem essa alteração orgânica e funcional e que não necessariamente é vinculado a uma doença. É o ato do envelhecer. E que acontece inevitavelmente com o passar dos anos. Considera-se o envelhecimento como um fenômeno natural do ciclo vital. Ele faz parte do ciclo da nossa vida. Ele é o fechamento do ciclo da nossa vida. E que seja um fechamento com chave de ouro, né? Que seja um fechamento bacana. É isso.
como eu já disse, vai acontecer porque ele é vinculado ao desenvolvimento, um desenvolvimento biopsicossocial, né? E que apresenta, né, algumas modificações nos processos de fragilidade e vulnerabilidade, devido ao quê? Às situações de fragilidade desse corpo, fragilidade, né, do funcionamento dos seus órgãos vitais, mudanças nos níveis celulares, mudanças na assimilação da alimentação. É muito importante que a gente entenda que alguns alimentos são mais difíceis depois, nesse período, de serem digeridos, né, pelo próprio organismo. Então, isso faz parte, ok? Biologicamente, fisiologicamente, ok? Mas não quer dizer que a gente não precisa também observar como está o nosso estilo de vida, né? Então, o que também a gente está cultivando agora, para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida também quando chegarmos na melhor idade, tá? Então, o processo de envelhecimento, em outras palavras, significa ir percorrendo, contemplando o meu ciclo vital de desenvolvimento. Como que ocorre, né, esse processo do envelhecimento? Eu tenho 3 idades: a idade cronológica, a biológica e a psicológica, tá? A idade cronológica realmente ela é exata, ela é precisa, é a idade que realmente eu tenho. Depois, a idade biológica, como está o meu físico, como está o meu biológico, né? O meu fisiológico, e como está a minha mente, daí no caso psicológico, como está a minha mente, como está os meus sentimentos, como estão os meus sentimentos, como estão as minhas emoções. Tá? Então, são estes fatores. E, novamente, o biopsicossocial acaba se agregando a ele, com o diferencial aqui que a gente fala dessa idade cronológica. O quanto que eu realmente tenho em termos de idade, tenho em relação ao meu corpo e tenho em relação à minha mente e às minhas emoções. Tá? Dentro disso, tem autores que definem o envelhecimento em primário e secundário. Ambos vão acontecer, é inevitável. O primeiro significa, né, esse envelhecimento do meu próprio organismo, da minha constituição genética. E é claro que vai diversificar de um para outro. Uma outra pessoa com a mesma idade cronológica que a minha, terá outra forma de envelhecimento, porque ela tem outra constituição genética. Então, essa pessoa tem outra constituição genética diferente da minha. Ambas estão envelhecendo. No entanto, a forma do envelhecimento primário também será diferencial em uma e em outra, tá? Essa não há como, isso é genético. Agora, há o envelhecimento concomitante secundário. Este aqui, sim, vai acontecendo, porque envelhecimento acontece dia a dia, né? Só que ele é correlacionado a como eu estou vivendo a minha vida. Então, como eu estou cuidando da minha alimentação, como são os meus hábitos, né? Como que é a questão da atividade física, como que é a estimulação intelectiva, os momentos de lazer, o contato afetivo, o contato com os amigos, a relação com o trabalho. Então, olha como o meio externo tem uma influência muito grande, tá? E claro que, né, também vai depender dessa qualidade de vida de cada um. Mas aqui eu tenho a influência do meio externo
auxiliando ou não no processo do envelhecimento, tá? Então, o envelhecimento primário é algo genético, inato, segundo esses autores, e vai ser diferencial para cada um, mas é algo que já tem, é congênito, tá? E eu tenho o secundário, que são o quanto que eu vou envelhecendo dia a dia de acordo com a minha qualidade de vida, daquilo que eu usufruo das diversas esferas do meio externo. E também, é claro, que cada um vivenciará este envelhecimento de uma forma ou de outra, né? Sempre é muito singular, é muito particularizado. Então, nós temos, então, esses dois processos, o envelhecimento primário e o envelhecimento secundário. E esta imagem aqui, queria parar um pouquinho para falar disso, é super interessante porque a gente observa, né, o quanto que parece que aquela pessoa idosa sempre foi assim. Não tenho esse olhar, tá? Aquela pessoa idosa, neste momento, está com este semblante, mas já teve outro. E se ela se tentasse se recordar lá da infância, ela teria o semblante de uma criança. Então, isso que é muito interessante e é o que eu vou propor nesse próximo slide. Olha que interessante. Então, quando vocês olharem aquela pessoa que parece tão frágil, tão vulnerável, e que sempre foi assim, saibam que não. Que é, olha, eu tenho que olhar gradativamente, tá? Ainda essa imagem aparece melhor isso, né? Então, este senhor que eu estou vendo aqui, este homem que eu estou vendo aqui, olha, a reconstrução aqui, e se fôssemos avançar, é que não tinha essa imagem, não encontrei, deve ter, mas é que eu não encontrei. Olha que interessante, até o bebê. E aí eu faço uma indicação, né, de um filme que é com o Brad Pitt, e eu vou daqui a pouquinho lembrar e passar para vocês, tá? Mas a vida é do Jeremy Butler, se eu não me engano, mas eu pego daqui a pouquinho para passar para vocês, tá? Que é como se ele nascesse velho e fosse, ao longo do tempo, rejuvenescendo. E aí ele vai para o movimento contrário até a fase de bebê. A fase de bebê significa a finitude da vida dele. E isso é muito interessante. É um filme muito interessante dessa perspectiva, essa inversão, né? Então fica uma sugestão, perdoem a memória, mas é o caso do Jeremy Butler, é alguma coisa assim, tá bom? Então vamos lá. Alguns relatos de pessoas idosas, né? Eles vão dizer, há uma fase de confiança que fala: a velhice traz a saudade do que ficou para trás, das coisas que podia fazer sozinha e não precisava da ajuda dos outros. Confiança. O envelhecimento é tempo de recordar e reviver os bons tempos de lutas vencidas, de caminhos percorridos e de graças alcançadas. O envelhecimento é uma graça que nem todos chegam a alcançar. Olha que bacana, né? Então, a significação de uma serenidade, né? Então, se no primeiro eu deposito, eu reconheço que eu não gostaria, né? Antes eu fazia isso sozinha, mas eu consigo depositar a confiança para que este outro me ajude. Olha a serenidade de toda uma trajetória percorrida. Então, que legal, que bacana
o relato das próprias pessoas dizendo sobre o seu envelhecimento, né? Tem também um trabalho da Ecleia Bose, que foi a primeira a pesquisar a questão do relato das pessoas idosas, então é um trabalho de sumidade, né? Tem muitos anos, mas para quem se interessar, é muito bem-vindo. Então, o outro, né, vai dizer da questão o outro relato vai dizer da questão da perseverança. É o encontro com Deus. O corpo é a única coisa que morre. A alma, nosso espírito, continua a viver eternamente. Acredito que a vida não termina com a morte. Então, essa perseverança e a crença, né, num fechamento de ciclo e abertura de um outro. Então, são falas das pessoas sobre suas condições. Tá? Algo muito importante nessa faixa etária que precisa ser vista é a questão com os relacionamentos, os estilos de vida. Então, a gente precisa estar olhando para ele. Tá? São pessoas que precisam se sentirem amadas, se sentirem importantes, se sentirem queridas, se sentirem participativas, né? E é muito interessante quando algumas pessoas falam assim, mas às vezes são os avós que cuidam das crianças, que levam para as escolas. E em muitos momentos, sim, são esses avós que, mesmo com toda uma trajetória, ainda cuidam de seus netos, né? E em vários momentos, depois que eles vão se acentuando na idade, e é onde esses netos crescem, e muitas vezes esquecem tudo que esses avós fizeram por eles. Então, que a gente possa ensinar para as nossas crianças, né, para os nossos adolescentes, todo um respeito, todo um cuidado, né? E que essas pessoas, elas tiveram toda uma trajetória e que é louvável nós olharmos com bastante respeito, com bastante consideração cada trajetória de vida. Olha que bacana, né? Até porque são pessoas que colaboram e muito, né? Para nós, enquanto seres humanos, são pessoas que procuram colaborar para o entendimento do que somos e agregam muito às nossas vidas. Tá? Então, com relação ao processo específico do envelhecimento e a adentrar a melhor idade, o que vai mudar em termos de corpo e de mente? Em termos de mente, eu já citei, né? A própria questão da memória, da inteligência. Ai, perde a inteligência? Não, não é isso. Né? É que há, pelos lapsos de memória, há também uma lentificação no raciocínio. Então, fica um pouco mais lentificado. O que antes era mais rápido, acontece com uma maior lentificação. Há uma mudança, sim, em termos de psicomotricidade, em termos biológicos, como eu disse, em termos celulares, com relação aos órgãos vitais, há uma mudança, se caminha para uma vulnerabilidade do nosso corpo. Isso é fato. Então, com relação a isso, a inteligência pode apresentar alguns processos de lentificação de raciocínio, sim, né? O esquecimento se presentifica, equívocos ocorrem com uma maior frequência, né? Tem pessoas que podem não apresentar essas alterações, e que bom, mas há outras que podem apresentar essas alterações, né? Então, a gente precisa estar um pouco atento à confusão de fatos, de episódios. Então, muitas vezes, aquela pessoa responsável por aquela criança pode se equivocar em situações. Então, por favor, né, registrem, peça para a pessoa
ter um local para anexar aquela orientação de quando vai ter aquele evento, etc., para ajudá-la, porque realmente tem situações que passam desapercebidas e outras que são confundidas, confusão de datas, confusão de episódios, confusão de acontecimentos, tá? Então podem ocorrer e a gente precisa estar atento e tentar sanar essas dificuldades, no que nos é possível, é claro, né? E agora com relação ao corpo, então eu falei da parte celular, né? Nós temos também alterações com relação à própria estatura, há uma diminuição da estatura ao longo dos anos, porque a coluna vertebral ela vai envergando realmente, isso é fato, né? Essa imagem aqui demonstra também de forma muito ilustrativa, olha que interessante. Então tem essas alterações em termos corpóreos, como eu disse, né, celulares, a questão dos órgãos vitais, a questão agora da psicomotricidade, a questão da estatura, a questão da própria digestão, então a alimentação vai ter que sofrer algumas alterações e eu vou demonstrar aqui para vocês nos slides e retorno para um slide super ilustrativo posteriormente, tá? Então, eu falei da questão da inteligência, né, que tenha algumas mudanças, a questão da memória, falei também da alimentação, que terá algumas modificações. Aqui, eu não sei se eu vou só amplificar um pouquinho, para que vocês possam observar essa pirâmide alimentar. E olha o que tem de interessante, né? Próximo aí, na base, a questão das atividades físicas, a questão de manter atividades de vida cotidiana, né? É uma ilustração interessante, só para respaldar o quanto que dentro do que é possível estar em movimento, estar em atividade, é importante para esse período, né? Então, manter os hábitos, né, de auxiliar com os cuidados dentro de casa, com alguns afazeres domésticos, isso é bom fisicamente, mentalmente e emocionalmente, tá? Porque há realmente essa colaboração, há essa movimentação, porque um corpo parado há uma tendência a querer ficar mais parado. Então, olha que bacana ter os momentos, né, além disso, práticas esportivas condizentes para essa faixa etária, com acompanhamento, né, correto. Nós temos também manter as atividades domésticas possíveis, de vida diária, né, aqui. Momentos de um lazer, mesmo que seja uma pequena volta, porque às vezes há uma debilidade na locomoção, mas naquilo que é possível sempre ter esse estímulo, ok? Então, naquilo que é possível estar realizando, para manter uma rotina bacana. E, focando agora na parte específica da alimentação, olha o que está na base dessa pirâmide aqui. Hidratação, pessoal. Todos nós precisamos, mas nessa faixa etária a hidratação é extremamente importante. Por quê? Há uma perda celular considerável. E quanto mais nós nutrirmos nosso organismo, as nossas células com água, chás naturais, sucos naturais, né? Melhor para o organismo, nosso organismo, principalmente da pessoa da melhor idade, da pessoa idosa. Quanto mais ela puder se hidratar, melhor
para o funcionamento dos órgãos vitais, para a reposição dessas células, né? Para que diminua essas perdas celulares, para que ela tenha um melhor processo de digestão, para que ela consiga ter uma melhor saciedade com relação a algumas coisas ao longo do dia, né? E aqui é só para colaborar aí com vocês a pirâmide, né, nutricional, e a gente vê bem aqui em cima a importância para se dar a vitamina B12, a vitamina D. Então, banhinho de sol é bem-vindo também, tá? Banhinho de sol não é deixa ficar ao léu no sol, mas é um pouquinho tomar esses raios solares, e o cálcio, tá? Um cuidado com o cálcio também. Às vezes precisa-se ter essa reposição de cálcio, exatamente porque, né, conforme a faixa etária, e aí falando da melhor idade, essas fraturas são muito recorrentes porque o próprio osso já está mais poroso, então há uma facilidade em ele quebrar, sem necessariamente ter uma queda ou alguma situação um pouco mais drástica, ok? Então, é exatamente para evitar que haja uma fratura, né, que a recuperação é muito lentificada, né, muitas vezes isso compromete bastante a qualidade de vida daquela pessoa. Então, para evitar, para tentar retardar esse tipo de possibilidade, então se aposta bastante na reposição de cálcio e, claro, cuidando também dessa reposição de cálcio pelos próprios alimentos, né? Então há uma colaboração entre essas duas partes. O cálcio vindo do próprio alimento e a reposição de cálcio. E também isso tudo sendo devidamente acompanhado. Essa parte eu acabei falando para vocês, né? Então, a base, né, apresenta a questão das atividades de vida diária, né? Depois a questão da hidratação, e lá em cima no topo a questão da vitamina B12, o cálcio e a vitamina D, a importância para essas duas vitaminas e mais o cálcio, tá? Para o fortalecimento ósseo. Aqui. Antes de eu entrar nas doenças mais comuns, para situar vocês, eu gostaria de retornar naquele ponto que eu havia dito, né? Que eu ia retornar depois com vocês. Aqui, ser idoso e ser velho. Então, para que a gente possa ter bastante clareza disso, e para que a gente possa reconstruir esse olhar, né, esta escuta para com as pessoas que estão entrando na melhor idade e as pessoas que fazem parte da melhor idade. Idoso é quem tem muita idade, velho é quem perdeu a jovialidade. A idade causa a degenerescência das células, a velhice, a degenerescência do espírito. Você é idoso quando se pergunta se vale a pena. Você é velho quando, sem pensar, responde que não. Você é idoso quando sonha. Você é velho quando apenas dorme. Você é idoso quando ainda aprende. Você é velho quando já nem ensina. Você é idoso quando se exercita. Você é velho quando apenas descansa. Você é idoso quando o dia de hoje é o primeiro do resto de sua vida.
Você é velho quando todos os dias parecem o último da longa jornada. Você é idoso quando seu calendário tem amanhãs. Você é velho quando ele só tem ontens. O idoso se renova a cada dia que começa. O velho se acaba a cada noite que termina. Pois, enquanto o idoso tem seus olhos postos no horizonte, onde o sol desponta e ilumina a esperança, o velho tem sua miopia voltada para as sombras do passado. O idoso tem planos, o velho tem saudades. O idoso curte a vida, o velho sofre, plena de projetos e a preenche de esperança. Para ele, o tempo passa rápido, mas a velhice nunca chega. Para o velho, suas horas se arrastam destituídas de sentido. As rugas do idoso são bonitas porque foram marcadas pelo sorriso. As rugas do velho são feias porque foram vincadas pela amargura. Em suma, o idoso e o velho podem ter a mesma idade no cartório, olha só, a idade cronológica, mas têm idades diferentes no coração, no social e no psicológico. Que você, idoso, tenha uma longa vida, mas nunca fique velho. Olha que bacana, não é meu, não tenho autor desconhecido, mas achei muito interessante, acho muito elucidativo. E aí, retomando, mesmo sendo elucidativo, bem-vindo, nós precisamos nos deparar com esses cuidados, sim, que precisam acontecer exatamente para ter uma qualidade de vida nesse período da nossa vida, da nossa futura vida, tá? Então, doenças cardiovasculares são bastante recorrentes, então precisa se estar atento, quem já tem predisposição, está observando para não adentrar estas situações, né? Infarto, angina, insuficiência cardíaca, tá? Então, sempre procurar entrar com trabalhos profiláticos, trabalhos de prevenção. A mesma situação, também vinculada à parte cardiovascular, a questão dos derrames, sempre acompanhamento, sempre procurar observar antes e, se caso, né, acontecer, né, a própria pessoa, quem está à sua volta, reconhecer os primeiros sinais para prestar o socorro, no sentido de solicitando, né, uma ambulância, um SAMU, ok? Situações que também ocorrem nessa faixa etária, questão de câncer ou metástases, como a gente chama, acontece. Algo recorrente não precisa ser somente no período mais de inverno, mas também fica mais severo no inverno, mas acontece em outras épocas, e no idoso pode ser bastante recorrente, a questão da pneumonia, é uma facilidade a desenvolver uma pneumonia, efezemas e asmas, para quem já tem um histórico, né? E por quem desenvolveu posteriormente, isso, né? Como a gente fala, algumas ações podem ter depois um efeito na melhor idade. Então, como que a gente está, quais os hábitos da nossa vida de agora para quando formos idosos, porque o que a gente vivencia no agora, a gente não projeta muitas vezes lá para frente, mas aí é lá para frente que a gente vai colher alguma parte desse resultado que a gente plantou. Então, muito cuidado com
algumas coisas vinculadas aos hábitos, né? E quem tem já esse tipo de doença crônica, cuidar melhor agora para que quando chegar nessa fase estar um pouco mais controlado, isso que já é frágil no próprio organismo jovem, né? Então, para quem tem asma desde criança, cuidando bem para que quando chegue na melhor idade, não sejam, os pulmões não sejam tão atingidos, tá? Bastante comum também, além da pneumonia, a questão das infecções urinárias, até porque, como eu falei, há uma mudança orgânica e há uma mudança celular. Então, é bastante recorrente, ok? E por conta disso, a facilidade com a recorrência de infecções urinárias. E ali, lembram da hidratação? A hidratação é super importante, tá? Questão da diabetes, né? Então, tem que também estar sempre acompanhando quem já tem, sempre o cuidado, o acompanhamento. É um quadro delicado também, clínico, precisa ser bastante visto. E ela pode vir a se desenvolver posteriormente. Então, precisa estar cuidando, sim, tá? E ela também aparece para quem já tem a diabetes, na melhor idade, ela pode ter alguns sintomas mais agravados, né? Tanto que se não tiver um cuidado, a diabetes pode promover até a cegueira. Então, precisa tomar muito cuidado, né? Por isso que quem já tem estas doenças, cuidar bem, ir cuidando ao longo da vida, para que quando chegue na melhor idade, não, estes órgãos responsáveis não estejam tão debilitados, tá? Porque de todos nós, quando chegarmos na melhor idade, os nossos órgãos eles já estão mais enfraquecidos, mas que não sejam tão drasticamente enfraquecidos, para que a gente tenha uma qualidade de vida nesse período futuro, né? Então, vale a pena ter esse cuidado. E aí é por isso que se falam essas doenças, ter bastante cuidado, né? Cuidar bastante agora para não potencializar efeitos nocivos maiores lá para diante. Questão principalmente em mulheres, mas não os homens também, mas é mais recorrente em mulheres, a questão da osteoporose e a osteoartrose. Então tem que tomar bastante cuidado, isso vai debilitando a locomoção e, consequentemente, as interações sociais, isso vai trazendo também uma queda na autoestima, etc. Então, uma coisa vai levando a outra. Essa pessoa para de caminhar, ela para de fazer uma série de coisas, ela vai ficando mais inativa, ela vai perdendo a movimentação. Lembra o topo, a base da pirâmide, que se falava sempre em trazer uma certa dinamicidade? Pois é, conforme o agravamento aqui, essa pessoa ela vai estar se tornando cadeirante. E aí essa mobilidade, essa movimentação vai estar mais comprometida. E aí ela vai ficando mais deprimida, mais debilitada e, consequentemente, tem maior riscos aí para a sua saúde física e emocional. Então, precisa estar atento à questão da reposição, muitas vezes, de cálcio, sim, para que quando chegue na melhor idade não se tenha esses prejuízos, né, orgânicos, a nível de esqueleto, tá? A nível ósseo. Alterações neuropsiquiátricas, tá? Então, podem acontecer a questão do Parkinson, das demências, entre elas o mal de Alzheimer, depressões,
realmente acontecem, que é uma mudança muito grande na vida dessa pessoa. Ela tinha, em fase adulta, durante décadas, uma proatividade, e daqui a pouco ela se torna uma pessoa mais lentificada. Então, isso é. E ela, o corpo não responde mais, e às vezes o cérebro está muito ativo, então ela fica em conflito, né? Isso é muito severo. Então, uma pessoa que tinha uma gerência, um comando muito grande, uma sagacidade muito grande, uma produção intelectiva muito grande, ou que era um atleta, etc., durante boa trajetória de sua vida, e de repente já tem esse corpo que não responde mais. Então, a mente ali querendo mais e o corpo não conseguindo responder. Então, muitas vezes, isso causa, sim, depressões. Isso causa essa, esse rebaixamento do humor, que a gente chama. E muitas vezes vem acompanhado por um sentimento de isolamento. Então, há bastante fuga, essa pessoa vira e mexe, quer se recolher, quer ficar sozinha. Então, ela muitas vezes está entrando num processo depressivo. E esse processo depressivo reforça o que a gente não quer, que ela fique mais parada, prostrada. E não é a ideia de colocar 24 horas, 7 dias na semana, a pessoa idosa em movimento. Não é isso. Ela não vai, não é para torná-la uma hiperativa, não é isto. Mas é sempre fazer com que ela vá tendo, né, essa mobilidade no dia a dia dela de uma forma saudável, condizente, ok? Então, é por isso que a gente procura também, além da questão do sofrimento causado pela depressão, se preocupa porque a depressão é uma via de acesso muito forte para o isolamento, desse isolamento, uma perda de vontade de vida muito grande e muitas vezes levar a ideações suicidas. Então a gente fica muito preocupado na área da saúde por conta disso. Também, né? Com outros fatores associados, mas isso tem uma relação muito forte, tá? A questão dos distúrbios de memória, né? Fatos ocorridos recentemente que ela não consegue fixar, ela só se recorda, a pessoa só consegue se recordar de fatos acontecidos há muitos anos atrás e que foram representativos na vida dela. Distúrbios do equilíbrio e da marcha, então caminha de uma outra forma, né? Tem uma dificuldade muito grande. Às vezes a gente faz um teste, tem uma dinâmica que a gente coloca caneleiras de atividade física mais pesadas e pede para algumas pessoas andarem em cima de um espaço de tatame, desenvolvendo algumas atividades, para que elas possam entender um pouquinho como é que é esse caminhar do idoso. Então, essa pessoa vai ter essa alteração na marcha. Não adianta pedir para a pessoa ir mais rápido, né? Não vai. Então, é uma outra velocidade, é um outro tempo. E no mundo que a gente vive, que é virtual, que é super acelerado, o time da pessoa idosa é completamente outro. E, aliás, a gente deveria aprender com elas, porque a gente tem tanta rapidez para fazer tantas coisas, tantas tecnologias, tantas inovações, e o que nós mais reclamamos é que nós não temos tempo de nada, não nos sobra tempo, não deu tempo de fazer. Ora, talvez a gente precise lentificar ao invés de querer acelerar mais ainda. E aí a pessoa idosa não vai acompanhar nunca esse ritmo. E quanto mais a gente acelera, menos efetivamente, com maior qualidade, a gente vive. Que contradição, não é mesmo? Mas, retornando aqui, em termos das alterações neuropsicológicas, vou alterar aí o termo, né? Então, você tem essa questão
da psicomotricidade com relação à marcha, ao deambular, ao caminhar da pessoa idosa e o equilíbrio. Então, muitas vezes, não é porque ela pode também, junto, estar tendo uma alteração visual, então ela está com mais dificuldade de enxergar, né? Mas, junto com isso, ela tem uma facilidade muito grande em se desequilibrar. E, por isso, há um risco de uma queda, de uma fratura, né, de um traumatismo. Então, tem que se tomar principalmente em banho, né, azulejo, é extremamente perigoso. Então, tem que tomar uma série de cuidados, sim. Né? É um cuidado, sim, para um processo de prevenção, sim, que pode ocorrer, sim, tá? Mas há essa alteração no equilíbrio, então ela realmente ela desequilibra e ela não consegue retomar. Como a gente, muitas vezes, né? A gente dá uma desequilibrada e consegue retornar. A pessoa idosa não, ela desequilibra um pouquinho e tem uma queda, tá? Com muita facilidade. Então tem que estar atento a isso e tem, no caso, fazer uma investigação neurológica, tá? Alteração no sono também é muito frequente que aconteça. Às vezes ela pode dormir ao longo do dia várias vezes, pequenos soninhos, à noite ter assim 3, 4 horas de sono, daí despertar, daí ao longo do dia dar aqueles cochiladinhos. E no meio disso ela pode começar a ter processos de maior insônia, se sentir mais cansada, mais fadigada, mesmo tendo dormido um pouco. Então, também há essas alterações e que precisam ser também acompanhadas, porque isso traz prejuízo. Ideias e estratégias importantes. Mantenha o corpo e a mente em desenvolvimento. Então, cuidar dos sentimentos e pensamentos, sendo necessária a psicoterapia muito bem-vinda, inclusive para evitar os quadros de depressão, de ansiedade, que muitas vezes aparecem também na melhoridade. Essa questão da mudança, né, entre o que eu era e como eu estou agora, essa questão do luto, da fase adulta para a terceira idade ou para a melhor idade. Então, são questões que mobilizam e que trazem conflitos e que a psicoterapia contribui bastante para isso, né? Para esse espaço de acolhida, escuta direcionada. Reabilitação na parte da fisioterapia, da fonoaudiologia, então, tanto na parte vinculada à fala, como na parte psicomotora. É importante a questão da físio e da fono. Aprender novas artes, técnicas. Então, a questão da terapia ocupacional é muito bem-vinda. Você se estimular a fazer outras coisas, trabalho de jardinagem, trabalho de pintura, dança, tem várias possibilidades, como, por exemplo, estimulação da memória ginástica cerebral, mas você também pode colocar algumas atividades físicas, se aquela pessoa consegue realizar. Se ela não consegue, tem algumas atividades direcionadas, passíveis para que ela possa fazer, tá? E manter sempre uma boa alimentação é primordial. Boa alimentação, eu acrescentaria aqui uma qualidade de sono, né? As horas para a pessoa idosa tendem a diminuir um pouco mais, elas dormem um pouco menos, embora elas fracionem ao longo do dia, podem vir a fracionar ao longo do dia, mas elas têm que se sentir recuperadas, né? Elas têm que sentir que acordaram dispostas, né? Se isso não estiver acontecendo, precisa ser visto. Então, uma boa alimentação e bom sono, tá? Alguns acidentes mais comuns que podem vir a acontecer, tá? Afogamento,
então ela está tomando alguma coisa, como precisa também ser estimulada a parte também de deglutição, por isso o trabalho com fono é muito bem-vindo, ela pode se afogar com um líquido, com um alimento, então tem que tomar bastante cuidado. Ela pode convulsionar, exatamente porque está tendo bastante, né, essa vulnerabilidade orgânica, fisiológica. Ela pode apresentar algum desmaio, ela pode engasgar, né, algum alimento sólido que ela não conseguiu fazer uma mastigação adequada, ela não consegue mais fazer essa mastigação, então não pode, né? Há risco de engasgar e aí realmente asfixiar, né? Algumas situações de susto, né? Ou alguma informação muito drástica, aquilo pode ter um efeito muito grande, ela pode sim ter um AVC, né? Ela pode sim ter um início de infarto, aquela notícia, a forma como foi feita. O organismo dela não é um adulto, né? É uma pessoa idosa, então ela vai receber de outra forma essa informação, ela não vai, é muito drástico, então a gente tem que tomar uma série de cuidados, né? Ela já foi uma pessoa adulta, mas não é mais, então precisa tomar muito cuidado para evitar esses estados de choque e os riscos das consequências deles, como por exemplo, como eu disse, o AVC, o infarto, né? Ferimentos, fraturas, né? As quedas, eu falei bastante. Está manuseando uma faca, não tem mais a mesma destreza, isso é muito perigoso, né? Então, é bastante delicada essa situação. Pode, exatamente como a convulsão, o desmaio, ter também essas outras alterações que promovam uma hemorragia. Então, sempre o acompanhamento clínico, esse check-up, para que não se pegue algumas situações de surpresa, né? É um sentido preventivo, né? A gente não controla tudo, mas é um sentido de um cuidado maior, de uma prevenção maior. Situações também igual, eu dei o exemplo dos ferimentos, né? De um corte, por exemplo. Cuidado também com queimaduras, o manuseio de um objeto, e segurar uma panela, alguma coisa, não ter a firmeza e aquilo estar quente virar em si mesmo, que não tem mais a mesma firmeza, não tem mais a mesma felicidade, não tem mais a mesma força. Então, precisa tomar bastante cuidado, né? Então, são algumas situações que podem estar acontecendo, tá? Depois, o que dá sentido à vida, né? O que eu posso trazer que agregue, né, sentido à minha vida? O que estimular para essas pessoas que estão nessa última etapa do ciclo vital, né? É destacar para elas fazerem o que gostam, o que é possível fazer, né? A gente estar no lugar onde a gente gostaria de estar com as pessoas que nos fazem bem, né? Nunca deixar de se motivar, de perseverar, de acreditar, realizar os seus sonhos, realizar os desejos, os reais sonhos, os reais desejos, porque a gente às vezes fala isso aqui é um sonho e na verdade não era nem um sonho, a gente falou qualquer coisa ali, né? Então o que é realmente aquilo que eu desejo concretizar, que tem um sentido na minha vida e que eu estou com esse desejo ao longo de décadas, né? E é possível realizar, mas eu não consegui realizar. Vou fazer isso agora. Faça, né? Nada mirabolante, mas aquilo que é importante que dá para ser feito. É isso. Realize. Aproveite o que a vida tem de melhor para te proporcionar, né? Vivencie os seus dias, experimente os seus dias. Como conseguir viver mais? Então, a gente precisa procurar cada vez
mais, melhorar essas dinamicidades com o nosso dia, eliminar hábitos inadequados aos poucos e substituindo esses maus hábitos por bons hábitos, adaptando para as fases que a gente está vivendo essa mudança, né? Então, por exemplo, na atividade física, a atividade física que uma pessoa jovem consegue realizar é diferente de uma pessoa que vai estar na melhor idade. Embora a atividade física é importante para ambas. Então, reconhecer os seus limites, mas ver, né, o que pode ser feito como atividade física sem sobrecarregar-se muito, mas também sem deixar de fazer, né? Esse que é o ponto importante, né? Procurar se informar sempre, estar sempre ligado com os acontecimentos, né? Procurar sempre se orientar, isso é super importante. Procurar se cuidar em termos de saúde física, eu falei do check-up, né? Naquilo que é possível, né? No dia a dia, evitar aquilo que é difícil. Se era uma casa com muita escada, começar a pensar na ideia de ir para um lugar térreo, né? Com um espaçamento maior de portas, algumas adequações possíveis. Isso é importante, né? Para que se evitem esses acidentes, para que se evitem futuros prejuízos, né? E ser feliz, procurar ser feliz e entender que a felicidade, ela não é algo que idealizado que eu chego ou pronto, acabou, era só isso, ou então se eu não chego, ai, nunca vou ser feliz. Felicidade é contínua, é uma busca contínua. Então nós sempre vamos modificando as nossas felicidades e ela nunca será duradoura uma só, né? A gente vai sempre buscando, construindo a nossa felicidade. E por isso que ela é tão bacana, ela é tão preciosa, porque ela vem sendo construída, assim como o nosso ciclo vital, ela vem sendo construída ao longo da nossa vida. Isso que é felicidade. Então, traga essas boas emoções, traga essas plenitudes para a sua vida. Isso não vai descaracterizar que você teve sofrimentos, que você teve momentos de prejuízo, momentos ruins, mas isso vai reforçar que você pôde superar, que você pôde também ter momentos muito valorosos, muito leves, muito engrandecedores, muito alegres na sua vida.